Bora, galera, vamos continuar aqui nosso material de direito de família, tá? Essa proposta é bastante interessante porque as aulas ministradas em sala, a gente dá continuidade aqui com um tempo mais reduzido e a gente pega os pontos principais aí para absorção melhor do conteúdo, beleza? Então, agora a gente está na parte de direito de família, vamos pegar casamento. No casamento, a gente vai dividir essas aulas em algumas etapas. Essa daqui é a primeira parte, a gente vai falar sobre capacidade, habilitação e deveres. E eu coloco um conceito bastante interessante quando eu falo assim, que o casamento é uma união formal entre duas pessoas, tá? Obviamente que essa união formal entre duas pessoas tem um objetivo, que é a constituição da família e a comunhão plena de vida. É um instituto central do direito de família, que estrutura toda essa disciplina. Eu coloco aqui como ato solene, como finalidade familiar, com o princípio da igualdade regendo essa relação entre partes, lembrando que o casamento é uma relação entre partes. Então, por ser uma relação entre partes, existem a natureza jurídica, e eu sempre falo sobre isso, natureza jurídica na área do direito de família, não só com relação ao casamento, mas dentro do direito de família, nós temos algumas naturezas jurídicas distintas, que aí sim nós podemos analisar o caso concreto e ver qual o rito que nós vamos adotar para se resolver aquela questão. E aí a gente vai falar agora de natureza jurídica do casamento. Então, a doutrina, ela debate sobre isso, né? Nós temos que saber que natureza jurídica não vem prevista no Código Civil. A doutrina é que vem trabalhando isso ao longo do tempo, ao longo da evolução do direito. Quando nós falamos em direito civil, nós falamos que existe uma evolução na sociedade e a legislação vai acompanhando essa evolução. E o direito civil é a mesma coisa. Tanto é que surge, tá? Em uma nova concepção, a união estável. Mas primeiro nasce o casamento. E a gente vai estudar sobre isso ao longo desse período, tá? Então, natureza jurídica do casamento, a doutrina traz três teorias. A primeira é a teoria contratualista, onde a interpretação de que o casamento é um contrato especial de direito de família. Obviamente que para fundamentar essa teoria, nós temos a análise da relação jurídica entre as partes. Então, se eu tenho relação jurídica entre as partes, eu tenho um negócio jurídico. Se eu tenho negócio jurídico, eu tenho manifestação de vontade entre as partes. E se eu tenho manifestação de vontade entre as partes, eu tenho direitos, deveres e obrigações. Então, essa interpretação doutrinária é uma interpretação antiga que vem se transformando ao longo do tempo até a doutrina identificar nessa relação que a teoria não é mais contratualista e sim uma teoria institucionalista, onde a análise é de que o casamento é uma instituição social, uma organização pré-existente da vontade dos nubentes, cujas normas são impostas pelo Estado e pela sociedade. Aqui nós temos a intervenção total do poder público, tá? Com a imposição da norma jurídica, e nós sabemos que existe uma norma jurídica que rege a relação de casamento, e também a presença da sociedade. Nós precisamos de uma relação formal, nós precisamos de testemunha, nós precisamos de registro em cartório, nós precisamos de um cumprimento de uma norma legal, porque gera direitos e obrigações. E, por fim, que a doutrina agora aceita como uma interpretação majoritária, que seria a teoria eclética, tá? É o ato complexo com dupla natureza. É o ato de criação do negócio jurídico solene e a relação jurídica continuada, o estado de vida entre os cônjuges. Então, antes da relação do casamento, o sujeito tem um estado jurídico, o sujeito tem um estado civil. Após a consolidação do casamento, muda-se o estado civil do sujeito, mas há uma persistência nessa vida, um prolongamento nessa relação, e essa relação ela vai se transformar em relação comum, em mútua assistência. Então, por isso que nós falamos de relação jurídica continuada, falamos do estado de vida entre os cônjuges, tá? É uma posição majoritária, onde se aplica diretamente aí o princípio da igualdade. A capacidade para casar, nós temos que saber que o artigo 1517 prevê que a idade núbil é de 16 anos, então menor de 16 anos está proibido de forma absoluta ao casamento, salvo uma exceção prevista no artigo 1520.
Entre 16 e 18 é permitido o casamento diante do consentimento de ambos os pais, tá? E maior de 18 anos não precisa de autorização para casamento. Mas dentro dessa situação entre menor de 16 e entre 16 e 18, existem situações, existem exceções e apresenta do suprimento, tá? O suprimento de autorização ou suprimento de consentimento que nós vamos trabalhar nesses próximos slides, que aí tá agora para os menores de 16 anos o consentimento bilateral. Menor entre 16 e 18. Por que faz menor entre 16 e 18? Porque nós estamos falando do relativamente capaz. Entre 16 e 18 anos, pode haver o casamento, sim, mas deve haver a autorização, deve haver o consentimento bilateral de ambos os pais do cônjuge e de ambos os pais da cônjuge, tá? Então, havendo um consentimento bilateral, é permitido o casamento. Agora, eu coloco aqui um caso prático, onde se fala: menor de 17 anos com autorização expressa de ambos os pais pode comparecer ao cartório e iniciar o processo de habilitação normalmente. Beleza. Divergência entre os pais. Se houver divergência entre um dos pais, esse menor de 18 anos pode comparecer ao Tribunal de Justiça e pedir o apoio do judiciário para o judiciário suprir judicialmente esse consentimento. Lembrando, sempre que há um menor de idade numa ação judicial, o Ministério Público tem que, obrigatoriamente, participar, porque o Ministério Público é o fiscal da lei e vai defender o interesse desse menor. Tá fechado? Então, vamos se ligar nisso, porque quando há divergência entre os pais, cabe o suprimento de consentimento do Poder Judiciário. Então, nós temos dois tipos de suprimento, tá? É o suprimento judicial da idade e o suprimento judicial do consentimento. O suprimento judicial da idade é para menores de 16 anos, e isso pode cair na prova de vocês. Quem for meu aluno pode se preocupar com esse assunto, porque é um assunto interessante para colocar na prova. Quem não é meu aluno, que acompanha esse conteúdo, não me conhece pessoalmente, fica atento, porque isso pode cair em qualquer tipo de concurso, principalmente no exame da OAB, porque nós temos dois tipos de suprimento, e esse suprimento ele vai se divergir com relação às idades, tá? Então, se eu tiver o suprimento de idade, está previsto no artigo 1520, onde necessita-se de uma autorização judicial para que o menor possa casar. E aí eu trago uma situação assim de gravidez devidamente comprovada. O juiz avalia o caso concreto e decide com cautela. Obviamente que há aí uma presença do estudo psicossocial para saber se realmente esse suprimento vai caber naquele caso concreto e se aquilo vai ser melhor interesse da menor que quer casar ou do menor que quer casar. Isso vai depender de uma análise mais aprofundada e não é tão simples assim. O suprimento de consentimento é quando um dos pais nega a autorização, né, sem justa causa, e o juiz supre esse consentimento, né? O outro genitor ou o próprio adolescente ingressa com um pedido judicial e, diante de uma análise com a presença do Ministério Público, aí nós temos a autorização judicial. O suprimento nada mais é do que o Poder Judiciário interferir naquela relação entre as partes para poder se dar autorização para que haja um matrimônio. Aqui eu relaciono 4 situações de impedimentos matrimoniais que são absolutamente nulos. Às vezes nós falamos assim, mas eu já conheço o caso de que o marido casou com a mulher e depois trouxe uma outra mulher para casa e eles estão vivendo casados. O irmão casou com a irmã, eu conheço. O sogro casou com a nora, eu conheço. Tudo bem. Mas nós estamos falando de fatos do cotidiano, do dia a dia, que a gente encontra, a gente sabe de histórias que acontecem. Mas nós estamos aqui estudando direito civil, direito de família, e nós temos que falar sobre efeito jurídico. Tá? Então, quando se fala de nulidade absoluta, eu tenho essas 4 situações de impedimento matrimonial, que se houver esse tipo de situação, o casamento é considerado nulo, de pleno direito. Tá? Esse rol do artigo 1521, ele é taxativo e não admite interpretação extensiva. Basta pegar o artigo 1521, ler os incisos e
daquilo ali não há interpretação paralela, não há interpretação extensiva. Uma causa de exceção, não há causa de exceção, o casamento ele é nulo de pleno direito. Não estou falando de anulabilidade. Ele é nulo. Pode haver o ato? Pode, mas ele é nulo. Se alguém denunciar aquele ato, ele já é nulo. Causas suspensivas. Aqui eu falo de separação obrigatória de bens, tá? Existe um rol no artigo 1523 que relaciona as situações onde o casamento necessariamente tem que acontecer com separação obrigatória de bens. O viúvo, por exemplo, que tem um filho do casamento anterior, quando a partilha não é resolvida, ele pode casar, porém o regime de bens tem que ser obrigatório, de separação obrigatória. Depois de um determinado tempo, quando houver a resolução daquele inventário e for distribuído o patrimônio através de partilha, aí sim pode haver uma conversão do regime para a comunhão parcial de bens. Qual é a ideia do legislador aqui? Para suspender a questão do regime de bens no casamento, nesse rol também taxativo do artigo 1523. É a proteção dos herdeiros e a proteção do patrimônio. Tá? Para não haver confusão patrimonial, e então a lei chega e fala, olha, você só vai casar se você não se inserir nesse rol taxativo do artigo 1523, porque aí assim você está protegendo o patrimônio e protegendo seus herdeiros. Tá? Os deveres dos cônjuges, como nós falamos lá no início, há uma relação entre pessoas, a gente fala do boneco e o boneco, eles têm uma relação jurídica entre si, a manifestação de vontade deles é através do documento, no caso, a certidão de casamento, por isso que há uma interpretação sobre a teoria contratualista ali, porque a manifestação de vontade entre as partes é materializada através de um documento. Então, quando se há negócio jurídico, quando se há manifestação de vontade entre os sujeitos, se gera direitos, deveres e obrigações. E os deveres dos cônjuges estão aqui. Eu coloquei 5 situações que são deveres de fidelidade recíproca, vida comum, mútua assistência, sustento e educação dos filhos e respeito mútuo. Obviamente, se descumprir a fidelidade recíproca, aí o que acontece no descumprimento? Aí a gente vai depender da vontade do cônjuge, se realmente vai querer o pedido de divórcio, fundamentar o divórcio ou não. Mas lembrando que isso não vai prejudicar a partilha de bens. Antigamente, na legislação antiga, quem desse causa ao divórcio, à traição, aí sim geraria uma impossibilidade da partilha, mas na legislação atual do Código Civil novo, não gera impedimento nenhum, nem tira o direito de partilha de bens daquela situação. Aqui eu crio uma situação de gráfico para a gente entender o processo de habilitação de casamento. Esse processo de habilitação de casamento ele é um processo administrativo, ele é um processo cartorário, onde se há a apresentação da documentação, que é a declaração do cartório, se é feita uma análise sobre se há impedimento ou não, obviamente que se houver alguma informação de que A ou B é casado em comunhão parcial de bens com alguma outra pessoa ou separação obrigatória, tendo esse gráfico, a gente vai analisar aqui a apresentação de documentação, a análise da documentação, e aí depois vem a proclama, que é um edital fixado por 15 dias, para que no final haja a celebração do casamento. Obviamente que para acontecer a celebração do casamento, tudo tem que estar ok, tudo tem que estar bem alinhado, tudo tem que estar... as partes não têm que ter casamento registrado em cartório para não haver a bigamia, que também é crime, não haver nenhum impedimento com certidões negativas se há algum inventário ou não, para que proíba o casamento com comunhão parcial de bens. Tudo isso é uma situação em que o cartório verifica pelo processo de habilitação. Celebração do casamento civil. Em regra, nós temos as situações do casamento civil que é realizado por juiz de paz com 2 testemunhas. Mas temos formas especiais de celebração de casamento. Primeira, casamento nuncupativo. É aquele casamento celebrado sem a presença da autoridade, mas numa situação iminente de risco de vida de um dos nubentes, mas exige a presença de 6 testemunhas. Se aquele nubente, por exemplo, estiver correndo risco de vida, mediante de uma cirurgia ou algo parecido, ele quer casar, ele reconhecer a união com aquela outra pessoa, ele faz um casamento nuncupativo.
não precisa do juiz de paz, mas 6 testemunhas garantem. Caso ele sobreviva da possível cirurgia, aí ele vem para uma situação aqui de uma solução. Após a recuperação, o nubente ratifica o ato em juízo. E se ele vier a falecer, as testemunhas requerem um registro judicial. Então, de qualquer maneira, vai ter uma segurança para a outra parte. Tá? Temos o casamento por procuração, tanto a nubente quanto o nubente não necessita estar presente, eles mandam um procurador para aquilo. Existe uma procuração específica, seria a procuração para o instrumento público, para a realização do ato. Então, 2 pessoas diferentes comparecem para poder representar direitos dos nubentes. E há o casamento religioso com efeito civil. Tá? Esse casamento religioso com efeito civil, ele é realizado dentro de um local, de uma igreja, por exemplo, e que a assinatura do documento já vai passar a ter efeito civil. Os nubentes não precisam ir a um cartório para assinar documento, eles vão antes, preparam toda a documentação, entregam a documentação, tem autorização e faz o casamento no religioso com efeito civil. Obviamente que é importante lembrar que o casamento, para ter efeito jurídico, ele tem que ser realizado no civil. O casamento religioso não gera efeito jurídico por si só. Ele tem que ter efeito civil para ele ter validade, ok? Aqui eu coloco o caso prático, né, de uma menor de 15 anos que está grávida de seu namorado 19 e que eles desejam se casar. Se é possível juridicamente acontecer isso? Com certeza desde que, eu falo com certeza desde que, porque a regra geral diz que não, mas com certeza desde que, é o caso de exceção, o judiciário analise a situação com suprimento judicial de idade para que esse casamento seja o de melhor interesse dela, menor de idade, e da criança. Aí sim pode, tá? Por isso que nessa situação tem que ter a questão do suprimento por idade. Aqui eu falo do caso prático 2, que seria o suprimento do consentimento, quando uma menina de 17 anos quer casar, mas a sua mãe concorda e o pai recusa, então a menina pode ir ao Poder Judiciário, no caso aí o exemplo é a Beatriz, para poder requerer e o judiciário faz o suprimento do consentimento. Eu coloquei ali identificação da problemática, fundamentação legal, tem o artigo 1519, e a decisão judicial que supre essa situação. Aqui eu falo de um impedimento, né, no caso uma nulidade absoluta, que é o casamento entre irmãos, absolutamente impossível, não tem como se buscar um suprimento para isso, no caso prático 3. E aqui eu falo da síntese, que é a capacidade, impedimentos e causas suspensivas. Então, a gente encerra por aqui. Eu deixo esse gráfico aqui que a gente separa as questões de capacidade, impedimento e causas suspensivas. Aqui já são pontos de revisão e para a próxima aula, que na próxima aula nós vamos tratar sobre casamento parte 2. Então, fica aqui essa parte do casamento parte 1, a gente debateu muito em sala de aula, eu trouxe os casos práticos, que são casos interessantes, falamos sobre conceito, natureza jurídica, capacidade nupcial, impedimento e causas suspensivas, habilitação e celebração, deveres conjugais. Acredito que o material ficou muito bem consistente, os debates em sala de aula também com exemplos de caso concreto. Agora a gente está passando uma revisão geral sobre o que a gente falou em sala de aula. Eu busco sempre fazer um tempo de 20 minutos para poder trazer mais, refrescar mais a nossa memória, tá? Então, assim, na próxima aula a gente continua, vai para casamento parte 2, falar de invalidade. Lá nós vamos falar de anulabilidade, não de nulidade. Aqui a gente está falando sobre as questões de impedimento e suspensão. O suprimento é interessante a gente entender. E a gente vai partir para a próxima aula e nos encontraremos lá para falar sobre casamento parte 2. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo de direito civil na parte de direito de família. Então, quem ainda não tiver inscrito neste canal, se inscreva para poder ajudar aí e me incentivar mais a gravar conteúdos. Em breve estou lançando o livro de direito civil, se vocês estiverem acompanhando até o final, e eu vou subir também aqui resumo desses conteúdos de direito civil como aulas extras, né, que não tem nada a ver com o nosso conteúdo agora direcionado para N1, que seria o conteúdo da faculdade. A gente trabalha aqui todo um cronograma da graduação, mas o livro que eu estou lançando vai ser e-book e a gente vai gravar vídeo de resumo dos capítulos para poder trazer e aproximar vocês mais do conteúdo do direito civil, tá? Então, aguardo vocês na próxima, a gente vai falar sobre direito de família, casamento, parte 2. Até já.